Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus nesta manhã abençoada de segunda-feira, mais uma segunda-feira, irmãos, mais uma semana para nós lutarmos e vencer, para nós levantarmos e prosseguir, mais uma semana que nós precisamos de acreditar que esta semana será melhor do que a semana que passou, porque a mão do Senhor está levantada ao nosso favor. Tudo que nós precisamos é saber que o nosso Deus é o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa, porque esse Deus não perde o controle de nenhuma situação. Nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos o controle, Ele não perde. A mão dele chega aonde a nossa não chega, Ele toca aonde nós não conseguimos tocar, a palavra dele entra aonde a nossa não entra. Então, nesta manhã, mais um dia, mais uma segunda, mais uma semana, e eu quero aqui declarar semanas de bênçãos, de vitórias, de milagres, de realizações dos céus para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Você que é aniversariante do dia, parabéns, que o Senhor te abençoe, que essa data se repita muitos anos cheios das bênçãos dos céus, no nome do Senhor Jesus. Você que está no meio desse desafio, lembra que Ele é a porta, e aquele que passa por essa porta encontra pastagem. Diante da situação a qual você está passando, enfrentando, existe um braço forte, poderoso ao teu favor. É por isso que nós olhamos para o livro de Isaías. O Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, tudo que eu e você precisamos de saber, que esse Deus, Ele é fiel, esse Deus, Ele pode, esse Deus, Ele realiza, Ele não perde o controle de nada. Então continue confiando nele, continue esperando nele, continue com seus olhos fitados nele em todo tempo e em todo momento, porque quando eu e você confiamos no Senhor, faz toda a diferença. Quando eu olho para Isaías do capítulo 7, agora a casa está com o coração agitado como as árvores do bosque, a Bíblia disse que ele e também todo o teu povo, porque ele ouviu uma notícia. Eu não sei qual a notícia que você tem ouvido, que o seu coração está agitado de um lado para o outro, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, o Deus a qual estou aqui todas as manhãs, dizendo que Ele não falha, irmãos, dizendo que esse Deus, Ele é tremendo. Abacuque diz o seguinte: se tardar, espere-o, porque certamente virá e não falhará. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus, irmãos, que tem o controle sobre todas as coisas, que tem um domínio sobre todas as coisas. Então, mediante as adversidades que você tem passado, enfrentado, continue confiando, continue com seus olhos nele, continue com a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu olho para o Evangelho, irmãos, eu encontro em um dos Evangelhos essa história que, a história do menino que ficava possuído por um espírito maligno e caía na água, no fogo, e aquele pai vai até os discípulos não pôde, curar, não pôde libertar, e Jesus disse: homens de pequena fé, até quando estarei eu no vosso meio? Jesus, Ele quer que eu e você tenha fé, uma fé viva, uma fé genuína. Irmãos, crê em todo tempo e em todo momento. Não deixe situações paralisar a sua fé, não deixe situações, achar que você não pode, que você não dá conta, que você não consegue, porque maior é o poder de Deus, maior é o sobrenatural do Senhor ao teu favor. Então, mediante
a estas situações, continue crendo, continue confiando, sabendo que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age de uma maneira poderosa no nome do Senhor Jesus. Que esta bênção, que esta graça seja sobre ti de uma maneira poderosa no nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, em Atos capítulo 7, a partir do versículo 54, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu os céus abertos. A minha pergunta é, que forma que você tem visto o céu? Por quê? Estevão, neste momento, estava sendo apedrejado. Isso, irmãos, me chama a atenção, porque a gente só vê os céus abertos muitas vezes quando tudo está caminhando. Nós achamos que Deus está nos abençoando ou que nós estamos sendo abençoados porque tudo está caminhando. Mas, na verdade, quando chega a adversidade, também temos a bênção de Deus. Quando tem adversidade, os céus também estão abertos ao nosso favor. E é isso que eu e você precisamos de entender, que Deus ele está conosco em todo tempo e em todo momento. Nos momentos bons e nos momentos ruins, Deus está conosco. Nas adversidades, Deus está conosco. É bem verdade, irmãos, que no meio delas, às vezes nós pensamos que estamos só, mas não estamos. Ele está conosco. Ele está conosco em todo tempo e em todo momento. Eu não sei se você conhece, né, uma canção que, essa canção fala que quando, né, pegadas na areia, né, essa canção é pegadas na areia. Então, né, aquele homem, ele estava dizendo, né, por que o Senhor estava deixando ele só, porque quando ele saía para caminhar, né, ele via as pegadas dele e do Senhor. E agora, no momento da adversidade, ele estava sozinho. E o Senhor diz para ele, não, as pegadas que você vê não são suas, as pegadas que você vê são minhas, porque eu tenho te carregado no colo. Irmãos, mediante as nossas adversidades, o Senhor nos carrega no colo. O Senhor está conosco em todo tempo e em todo momento. Então você não tem que achar que você está só. Você não tem que achar que você, sabe, está aí abandonado. Jamais Deus abandona os seus. Estevão sendo apedrejado, ele contempla os céus abertos. Ele olha e ele vê os céus abertos. Mas o que me chama a atenção é que Estevão, ele só pôde contemplar os céus abertos cheio do Espírito Santo de Deus. Só podemos contemplar os céus abertos, irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque se nós temos, ou se nós estamos cheios do Espírito, nós vamos olhar e nós vamos ver e entender aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem ministrado às nossas vidas. Então a palavra nessa segunda-feira permanece cheio do Espírito Santo. Não é difícil ser cheio de Deus, não é difícil, irmãos, buscar a Deus. O difícil é permanecer nessa comunhão, o difícil é permanecer cheio, porque há tantas coisas que vêm para nos paralisar, há tantas coisas que vêm para nos, sabe, diminuir, né, para ampliar, tirar aquilo que Ele quer nos ampliar, né, para trazer confusão no nosso coração, na nossa mente, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, faz toda a diferença. É por isso que Jesus diz, lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu quero que você entenda que você tem o poder que vem do alto. João disse, filhinhos, vós possuem unção e nem sempre percebeis. É hora de você perceber que você tem a presença de Deus. As lutas não podem tirar de você a presença de Deus. É por isso que Paulo disse, o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode nos separar? Será que a tristeza, a angústia, a espada, a fome, a nudez, a guerra? Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar
dessa presença de Deus. Não importa hoje a adversidade que você se encontra, o que importa é que Deus está com você em todo tempo e em todo momento. Estevão, sendo apedrejado, ele não viu que estava só. Sendo apedrejado, ele não viu o céu cerrado. Sendo apedrejado, irmãos, ele não olhou dizendo, eu estou sozinho agora. Não, ele contemplou um céu aberto do lado de dentro, que ele disse, vejo Jesus em pé à direita do Pai. Ele só não vê os céus abertos, mas ele contempla os céus do lado de dentro, porque em meio às nossas adversidades, o Senhor quer mostrar para mim e para você um céu, não um céu cerrado, mas um céu aberto, para que eu e você possamos contemplar e ver que os céus estão abertos ao nosso favor. Guarde essa palavra no seu coração. Em meio às minhas adversidades, em meio às minhas lutas, os meus desafios, os céus estão aberto. É isso que o Senhor quer que nós entendemos, que os céus está aberto ao nosso favor. Então guarde essa palavra para esta segunda-feira. Eu quero aqui declarar céus abertos para esta semana, em nome do Senhor Jesus. E quando nós temos esse céu aberto, nós vivemos o milagre de Deus a favor da tua vida, porque maior é o poder de Deus, é o sobrenatural de Deus ao teu favor, porque Deus é Deus que faz, Deus é Deus que opera e Deus é Deus que age de uma maneira poderosa no nome do Senhor Jesus. Eu não sei como foi o seu final de semana, o nosso final de semana foi uma bênção. Você que esteve conosco nesse domingo, no primeiro horário e no segundo horário, você sempre será muito bem-vindo no nome do Senhor Jesus. Te lembrando que quarta-feira nós teremos culto às 9 da manhã e também às 19h30 na Igreja Palavra da Verdade, e você é o nosso convidado para este tempo. Deus tem bênçãos para com a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Irmãos, nós temos que louvar ao Senhor por este mês de março, hoje sendo 31 de março de 2025, a mão do Senhor esteve estendida, a mão do Senhor esteve levantada, a mesma mão que nos sustentou, vai nos sustentar neste mês de abril, no nome do Senhor Jesus, né? E no mês de abril, né, o próximo programa, amanhã a gente já entra falando aí com você sobre a nossa programação do mês de abril. Teremos aí, né, um musical, né, com o tema A Cruz Era Para Mim, né? Então nós teremos horários diferentes aí na Semana Santa para atender você melhor, né? E você é o nosso convidado no nome do Senhor Jesus, né? No próximo programa a gente já entra falando acerca, né, deste musical, né, da Sexta-feira da Paixão, também o Domingo de Páscoa, né, que vai ser uma grande bênção no nome do Senhor Jesus. Então que você abra aí o seu coração nessa segunda-feira, aquilo que Deus não fez no mês de março, Ele vai fazer no mês de abril. Sabe por quê? Porque quando você espera nele, lembra de Jó? Jó estava sentado, irmãos, na cinza, com um caco de telha, se coçando, ali naquele caco de telha. Ele disse, o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Irmãos, Deus teve que levantar por Jó, porque Jó acreditava que mesmo tendo perdido tudo, ele não perdeu a presença de Deus. Os olhos dele continuou em Deus, e Deus então levantou por Jó. Ele levantou a favor de Jó. E eu quero declarar o Senhor levantando ao teu favor nesse tempo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas conquistas neste mês de março. Obrigado, Senhor, ó Pai, meu Deus, também pelas adversidades, porque a gente foi sustentado. A tua mão esteve conosco neste tempo. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem operado, tem agido, tem movido de uma maneira poderosa, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que esta bênção permaneça sobre ti
hoje e sempre. Que você tenha uma semana de bênçãos, de vitórias e muitas realizações em nome de Jesus.